Existe uma coisa que até hoje me dá uma mistura estranha de vergonha e alegria ao mesmo tempo. É uma memória que envolve um karaokê, um grupo de pessoas gritando e a Sandy. Eu sempre amei cantar, desde pequenininho. Não tenho a melhor voz do mundo, também não sou tão ruim assim, mas foi o Roupa Nova que me ensinou a amar tudo isso, com um disco que eu ganhei do meu pai chamado Frentes e Versos, e já fui nos 8 shows deles. Uma música pode dizer tudo o que você não consegue colocar em palavras. Quando a gente era pequeno, minha irmã ganhou um aparelho que era aquele meu primeiro Gradiente. Eu fui apaixonado por aquela coisinha, mas tão apaixonado ao ponto de ficar doente e fazia minha mãe gastar dinheiro comprando um igualzinho pra mim. E foi dessa forma, com essas coisas, que a música entrou profundamente na minha vida. Passaram alguns anos e eu continuei gostando muito de cantar, mas eu não tinha conseguido ainda fazer algo de verdade com esse desejo. Até que alguns anos depois eu comecei a frequentar um grupo de jovens que com muito carinho guardo no coração, chamado Doxa. Esse grupo mudou muita coisa na minha vida e mudou pra sempre. E eu falo isso com muito carinho. Naquele primeiro ano de grupo, teve uma quermesse, e nessa quermesse tinha um karaokê, e eu sou apaixonado por karaokê. Escolhi então 2 músicas: Anjo do Roupa Nova, que é a minha banda do coração, e 4 Estações, da dupla Sandy Júnior. Cantei Anjo, o pessoal gostou, bateu palma, elogiou, ficou bem bacana. Aí veio 4 Estações e o sistema me deu a nota máxima, que eu acho que era 99 na época. 99. O povo começou a gritar: Sandy, linda, te amo, casa comigo. Uma gritaria, o pessoal me zoando muito. Foi muita zoeira, mas foi um dos momentos mais engraçados da minha vida e um dos melhores que já tive. E foi ali, naquele momento da bagunça, que o coordenador do grupo na época me chamou para participar do Ministério de Música desse grupo de jovens Doxa. Naquele momento foi a realização de um sonho. Comecei os ensaios, comecei a cantar nas missas, e no final das missas as pessoas vinham falar comigo, falavam: nossa, Diego, que voz bonita, parabéns, continua cantando, você cantou muito bonitinho. E aquilo eu gostava. Nossa, eu gostava muito. Era muito bom receber esses elogios logo depois que acabava a missa. Mas aquilo foi alimentando algo dentro de mim. Um ego que eu não enxergava ainda. Porque não parecia errado. Não era errado na minha cabeça. Sabe quando você acha que você não tá querendo aparecer? Que você não tá buscando atenção? Porque era só cantar, né? Mas um dia, antes de uma missa começar, o meu grande amigo, um irmão chamado Elvis, ele me chamou de lado e ele foi direto: Di, a gente tá aqui servindo a Deus e a gente não tá fazendo um espetáculo. Sinto que você tá cantando meio que para aparecer. Então a gente vai te colocar no banco por um tempo. Você continua vindo para todos os ensaios, para todos os compromissos, eventos, mas você fica na mesa de som ou sentado. Ele falou outras coisas ali naquele momento que eu não me recordo muito bem, mas esse pedaço foi que ficou gravado. Naquele momento eu fiquei irritado, mas por fora eu tava de boa, aceitei. Mas por dentro eu fiquei inveja. Ou o pessoal ficou com inveja porque no final da missa vinha o pessoal falar comigo, não ia falar com eles. Mancada. Aceitei. E foi durante todo esse tempo parado que eu aprendi mais do que todo o tempo que eu passei cantando no palco, na missa. Eu li um livro chamado As Tentações do Músico, do Martim Valverde. E aquele livro me abriu os olhos para uma coisa que eu não conseguia ver até então. Eu não queria cantar por amor à música somente. Eu queria que as pessoas viessem até mim. Eu queria o elogio. Eu queria que elas me colocassem num pedestal. E sabe qual é o mais louco de tudo isso? Eu não sabia que eu queria isso. Pelo menos não era consciente. Era um desejo que estava escondido lá no fundo, que eu nunca tinha olhado de frente. Eu participei de alguns retiros ainda nesse período. E um que me marcou foi o acampamento de músicos da Canção Nova, aonde o padre Jonas, ele pediu para que quem fosse músico levantasse a mão. Ele disse: parabéns, Deus escolheu vocês porque vocês são os piores. Ele disse que os músicos de uma missa não precisam ser os melhores, não são os melhores, porque numa celebração todo mundo consegue cantar. O músico é só quem dá o direcionamento. Ele não é protagonista, ele nunca foi escalado para ser protagonista. E eu fui entendendo aos poucos
que a humildade não é uma fraqueza, ela é uma escolha. É uma escolha de colocar os outros antes de você, de fazer as coisas não para ser visto, mas para que algo bom chegue até quem tá do seu lado. Quando eu voltei a cantar depois daquele tempo parado, eu era uma pessoa bem diferente. Não totalmente diferente, porque o ego, ele não foi totalmente embora. Ainda existem alguns momentos da minha vida que eu me pego no nossa, eu queria tanto ser tão famoso. Mas aí tem outras coisas que voltam e me colocam no meu devido lugar. O importante é que eu tinha aprendido a reconhecer ele. E esse detalhe já muda muita coisa. Comecei a falar com os novos integrantes do ministério as mesmas coisas que eu aprendi na pele, que a gente não veio aqui para ser servido. A gente veio porque escolheu servir. E a gente serve com o que tem. A gente serve com a voz, com o abraço, com o sorriso, com o ouvido, até acolhendo lágrimas, se for preciso. Hoje, quando eu olho para trás e eu lembro dessa suspensão, eu lembro com muito carinho, com muita gratidão. Até porque foi naquele tempo parado, sem palco, sem elogios, sem aplausos, que eu aprendi a ser mais humano. A fama é legal, mas o que é mais legal que a fama é quando você sente que aquilo que você faz muda, nem que seja por um milésimo de segundo, o mundo de alguém. Às vezes, esse mundo só precisa de um pouco de carinho, um pouco de atenção, um sorriso no momento certo. Espero que isso que eu compartilhei com você tenha tocado em algo. E essa é uma das minhas crônicas.